Graça e paz, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Mais uma quinta-feira estamos reunidos no nome santo do Senhor, culto de oração. Então nós vamos refletir hoje sobre uma oração e vamos aprender com Jesus através da oração que ele eleva ao Pai, que se encontra no livro de João, capítulo 17, no verso 1, que diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Jesus começa dizendo, meu irmão, minha irmã, Pai, e repete mais 5 vezes e acrescenta no versículo 11, no versículo 25, Pai Santo e Pai Justo. Jesus ele está revelando aqui ao Pai, louvado seja Deus. Ele quer compartilhar conosco esse relacionamento de pai para com filho. E veja que interessante, e Ele quer que a gente também alcance o nível de contato com Deus, de envolvimento com Deus. Pai Santo, Pai Justo, revela, amados irmãos, a natureza de Deus. O desejo que Jesus tem de fazer a gente justos e santos como Ele é com o Pai. Louvado seja Deus. Amados, só Jesus tem autoridade para conferir a vida eterna, ninguém mais outro. Só Ele tem o poder de tornar criatura de Deus em filhos de Deus, conforme diz no livro de João 1,12, que recebemos poder a ser feitos filhos de Deus. Amados, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Conhecer aqui não é mero conhecimento intelectual, mesmo que aprofundado, mas é o mesmo do que coabitar, conhecer intimamente ou na intimidade. Vida eterna só tem aqueles que estão em Cristo, que são íntimos dele, por isso alcançam a vida eterna. Veja que interessante, o versículo 6, louvado seja Deus, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Jesus manifesta e sempre manifestou e manifesta o nome de Deus. E nós, o que temos revelado, o que temos manifestado aos homens? Que nome nós mais pronunciamos? Que nome nós mais falamos? O nosso, o da nossa denominação? Ou de algum homem que apreciamos? Verso 6 ele fala: eram teus e tu me confiastes. Os discípulos são de Deus, Cristo Jesus os recebe, são confiados também. Mas veja que muitas vezes as pessoas pensam que são donos das pessoas, dos outros. Os discípulos sempre são de Deus, irmãos. Nunca é propriedade de ninguém. Muito cuidado com essas coisas. O versículo 6 ainda acrescenta: eles têm guardado a tua palavra. Amados, aqui tem um ensino tremendo nas orações. Discípulos, Jesus está expressando para o Pai. Discípulos são aqueles que guardam, aqueles que praticam, aqueles que vivem a palavra de Deus. Aqueles que não só recebem a palavra e que ficam se justificando e desviando da palavra. Olha o verso 8. Somente os que receberam, guardavam e praticavam essa palavra, conhecendo verdadeiramente a Jesus. Amados, são estes discípulos que são de Cristo. Veja que interessante o verso 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Jesus está falando o quê? Que a gente tem que viver em unidade, irmão. Como existe a trindade, ele se repete no verso 20, no verso 23, acrescentando que a unidade pode e deve ser aperfeiçoada a cada tempo. Jesus deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento desta unidade em nós, e nós com ele e ele conosco. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, irmãos, quanto mais comunhão nós temos com os irmãos, aleluia, nós estamos expressando a vontade de Deus, aleluia. Nós somos um corpo, irmãos, mas somos membros, na verdade, de um corpo, quando Cristo é a cabeça, amém? E quando nós não desejamos estar com algum irmão, nós estamos com um sintoma de um problema grave, porque a gente está mostrando aí que nós não temos ainda comunhão com Deus. O livro de 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós vamos manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Essa oração que Jesus está fazendo, ela se refere à unidade dos homens, para que tentam alcançar através dos eventos evangélicos, reuniões, almoços ou afinidades, mas que não seja só isso. O corpo de Cristo ele não funciona através de espetáculos, mas só no comando da cabeça, que é o Cristo. Se nós estivermos debaixo do governo de Jesus, nós sim somos membros do corpo.
Ou como Paulo diz, membros uns dos outros, no livro de Romanos 12:5, Paulo expressa isso, que nós somos membros uns dos outros. Já no versículo 14, versículo 19, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Eles não são mais deste mundo, como também nós não somos. Santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Aleluia. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que coisa linda, irmão. Em primeiro lugar, Jesus oferece a palavra de Deus. E nada mais. Não há distrações. Não há uma maneira, aleluia, de suavizar o evangelho do reino. Não há entretenimento, música, dança, teatro, jantares. Nós não encontramos homens de negócios para mulheres prendadas, para jovens, para a universidade, para surfista, para todo tipo de situação que nós estamos vendo. Jesus disse que não tem parte com o mundo, irmão. Nós também não temos que ter, não. Olha, através dessa oração, será que Jesus está nos mostrando através dessa oração, será que a igreja tem levado a sério as coisas de Deus? Será que realmente as pessoas julgam os outros que são do mundo, acusando, mas realmente eles saíram do mundo? Essas coisas citadas acima, não estou falando que são pecados, mas não farão com que venhamos a ver a Deus, perdemos a ver a Deus, porque no livro de Hebreus capítulo 12, verso 14, ali nos diz que nós devemos buscar a santificação, porque sem a tal santificação, ninguém poderá ver a Deus. Ninguém vai ver o Senhor, irmão. Por isso Jesus diz, orando ao Pai, que nos santifique. E não que a gente venha viver de acordo com aquilo que nos agrada, mas a prática da verdade nos santifica. E a verdade é encontrada na palavra de Deus, na vida e na obra de Jesus Cristo, o verbo de Deus, e não nas opiniões dos homens. Veja já o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Nós fomos enviados ao mundo, irmãos, assim como Jesus foi. Lucas capítulo 19, verso 12, tendo convocado os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para ir, expulsar demônio, curar, libertar, transformar vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Já no verso 24, já no verso 26, Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, e que aqueles que o Senhor me deste, para que vejam a minha glória, que me confiastes, para que vejam a glória que o Senhor me confiou, porque amastes antes da fundação do mundo. Aí ele fala: Pai justo, o mundo não te conheceu, porém eu te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Que coisa linda. Jesus vai finalizando a oração, revelando a sua vontade, que nós estejamos sempre com Ele, e Ele quer estar conosco. Louvado seja Deus. Agora vem a pergunta: sabemos onde Jesus tem estado? Estamos estado com Ele? Estamos andando com Ele? Jesus quer nos guiar, ou nós temos que tentar guiá-lo nos nossos caminhos, seguindo as nossas inclinações carnais? Qual a vontade que tem prevalecido? A nossa ou a dele? Jesus termina como começou, o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual o nome que você tem pronunciado? Qual o nome que você tem revelado? O de Jesus? O que você tem feito? Deus já havia revelado muitos nomes seus através dos profetas no Antigo Testamento. Deus poderoso, Deus criador, justiça nossa, Deus provedor, minha bandeira, meu pastor, Deus eterno, Senhor dos exércitos, e até mesmo eu sou o que eu sou. Louvado seja Deus. Mas a expressão Abba Pai, só Jesus revelou. O que é Abba Pai, pastor? Intimidade profunda, manifestação do íntimo de Deus. Abba Pai, é muito carisma de um filho chamar o pai de Abba Pai. Papai, isso é o carisma máximo de um ser humano. Louvado seja Deus, que através das orações de Cristo a gente posicione a nossa vida, e que a gente ore e busque o entendimento com Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém.